Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno e seja muito bem-vindo a mais um vídeo mão na massa aqui no DevPleno. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre paginação com GraphQL. No vídeo anterior aqui do canal a gente falou sobre como buscar dados em uma API GraphQL. A gente fez com o React rodando dentro do Next no front-end e a gente utilizou uma abordagem também com o SWR. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer a mesma coisa, porém paginando os dados. Então como que eu trago os dados paginados? E a gente já vai utilizar a abordagem que eu mostrei no vídeo anterior, onde a gente usa o GraphQL Request, então vai ser bastante interessante também. Se você não viu o vídeo anterior, é bastante legal que você acompanhe, tá? O vídeo está incrível. E agora a gente vai criar aqui, mão na massa, para vocês acompanharem um pouquinho mais como que a gente pode fazer paginação dos dados. Antes de a gente olhar um pouquinho uma API aqui, que eu vou mostrar para vocês que a gente pode utilizar para trazer esses dados, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um projeto, eu tenho uma pasta nova aqui, eu vou digitar aqui npm init -y, então eu vou criar meu projeto novo. E enquanto isso, eu vou deixar instalando, então next react DOM, para eu criar meu projeto novo. Enquanto ele vai instalando para mim aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Essa API é bastante legal, ela chama Rick and Morty API.com/GraphQL, é uma API do seriado Rick and Morty. Então a gente consegue pegar todos os personagens, por exemplo, de forma paginadas, né? Então é bem legal que a gente consegue explorar essa API e fazer um exemplo lá, já utilizando ela. Então é bastante legal que eu consigo fazer aqui, por exemplo, status. Vamos ver o que ele retorna pra gente. Ó, se está vivo, se está morto, se está desconhecido. Um detalhe bastante importante, a gente falou no vídeo anterior sobre o GraphQL, então fica a dica, volta no vídeo anterior. Essa abordagem de paginação também é uma abordagem que a gente fala bastante dentro do Full Stack Master, tanto cobrindo o back-end, que aqui a gente vai utilizar o Rick and Morty API, então como que a gente cria esse back-end, tanto no Nest, né? Então como que a gente faz ele no Nest com o TypeORM, para prover os dados para que a gente possa paginar e visualizar esses dados no front-end. Então, bastante bacana também aí o Full Stack Master, que você consegue cobrir os dois lados, tá? Então entender a vantagem dos dois lados. Bom, aqui a gente tem, já que a gente vai começar a mexer um pouquinho com o GraphQL, vamos ver se terminou de instalar aqui. Bom, a gente já tem nosso projeto inicial pronto. Eu vou criar uma nova página, eu fiz com o Next, né? Então, para deixar um pouco mais simples, para criar o projeto aqui um pouco mais simples, criei uma página dentro de Pages, dei o nome de Index. Antes disso, só antes que eu esqueça, vamos colocar aqui um script dev, então next, e aqui também um start, next start, e também um build, next build. Beleza. Agora aqui no nosso index, lembrando que a gente tem que ter um componente para representar a nossa página, então return barra, e aqui a gente pode colocar Rick and Morty API, só para a gente saber que dados que a gente está buscando, e preciso exportar meu componente que representa a minha página. Fizemos isso, podemos rodar aqui o dev, reparem que já está funcionando, localhost 3000. Então vamos ver se está ok. Compilou. Legal. Rick and Morty API. Beleza. Então lembrando que a gente vai utilizar a mesma estratégia que a gente já utilizou no vídeo anterior. Então eu vou utilizar aqui, deixa eu só parar, npm install GraphQL request e SWR. Se eu quiser, eu posso colocar também o GQL, né, para eu escrever as minhas queries, tá? Posso também se eu quiser. Mas beleza, instalei os dois. Vamos rodar aqui. Então é o seguinte, a gente tem aqui os nossos dados. Por que paginação é tão importante? Primeiro, se a gente pegar aqui, reparem que o total de personagens está em 671. Então 671 a gente não consegue consumir essa página de uma vez. Então a ideia de paginação vem de tanto de a gente conseguir consumir os dados, quanto também de a gente conseguir otimizar essa busca de dados. Então se eu trago 671 personagens, aqui no caso, para a tela, eu vou estar consumindo memória do usuário, né, da máquina do usuário, no navegador dele, e também do servidor, porque ele vai ter que preparar esses dados para mandar para cá.
Então é por isso que a gente traz os dados em chunks, né? Então, em pequenas quantidades, a gente separa os dados em pequenas quantidades para que a gente consiga tanto ter otimização quanto ficar mais fácil consumir, né? Então a ideia aqui é essas duas abordagens. No caso da API do Rick and Morty aqui, tem uma coisa que é bem interessante. Eles já trazem alguns dados, né? Então se a gente explorar, deixa eu só puxar aqui um pouquinho a tela, ó. Se a gente explorar aqui, a gente vai ver que no esquema ele mostra tudo que tem pra gente, né, que a gente pode buscar, e nos docs a gente vê exatamente todas as carries. Então olha só que legal, se a gente pôr characters aqui de personagens, a gente tem um objeto info, cadê? Aqui ó, info, que ele mostra pra gente o que significa cada um. Ó. Então count the length of the response, quantos possíveis usuários tem ali, quantas páginas, quem é o próximo, quem é o anterior. Os resultados e aonde está, ó que legal. Então a gente consegue dinamicamente, location, opa, coloquei errado. Location tem subfields. Então olha só que legal. Então imagina se a gente começa a colocar mais complexidade de dados, tem que trazer tudo junto, tá? Então trazer os dados de forma paginada é uma forma bem interessante aí e bem usual, tá? Então você pagina no servidor e você controla essas variáveis que você manda para o servidor pelo seu front-end. Beleza, então vamos começar a fazer aqui uma query. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos concentrar em colocar, em trazer os dados normalmente sem se preocupar tanto com a paginação. Antes de a gente começar, vamos fazer só uma coisinha aqui que eu gosto sempre. .preader rc semi false single quote true single quote no JSX true. Tá bom. Então já vai formatar pra gente aqui. Bom, então vamos lá. Então agora a gente vai começar a criar aqui a nossa primeira consulta de dados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, import use SWR from SWR. O outro import que eu preciso é o request from GraphQL request. Legal. Outro ponto, a gente já viu no vídeo anterior que o SWR precisa de um fetcher. Ele precisa de alguém que faça essa consulta para ele. Então, fetcher, ou buscador, né? Vem do fetch API também. A gente pode utilizar a query, que vai chamar o nosso request de verdade, passando a URL da API do Rick and Morty API. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar essa URL aqui. Então, eu vou colar ela aqui. E depois eu vou passar a minha query. Tá? Então, essa função, ela recebe uma query e vai retornar o request para essa URL, passando essa query. Bem tranquilo, né? Então, nada muito diferente aqui. Beleza. Próximo passo. Vou utilizar o SWR. Então, const data é igual use SWR. E aí o que vai ser legal? O use SWR ele vai usar o meu fetcher. Então o primeiro parâmetro aqui do meu fetcher vai ser o quê? Vai ser a minha query. Vou voltar aqui rapidinho no Rick and Morty API e eu vou copiar essa query aqui. Opa, deixa eu copiar ela direitinho. Então olha só, vou trazer ela para cá, vou colocar uma template string. Beleza. Template string no lugar. Bacana. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso falar para ele qual fetcher que ele vai usar. Então, vai ser a função que eu criei aqui em cima, que é o meu fetcher que entende GraphQL, porque está utilizando o request do próprio GraphQL request. Beleza. Como que a gente vai saber se deu certo? Pré-json.stringify data no 2. Vamos ver como é que ficou. Ó, atualizou minha página. Teve alguma coisa? Can't resolve no. Vamos ver o que aconteceu aqui. Temos algum problema. Localhost.
Espera aí que a gente tem algum problema. Na verdade, pode ser que a gente precise instalar o GQ. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. Só um detalhezinho. Eu instalei aquela hora o GraphQL Request. E agora eu vou instalar só o GraphQL. Vamos rodar novamente. Faltou uma dependência. Beleza. Então, olha só que interessante. Agora, já carregou para mim aqui a lista de personagens. Então, eu tenho Results, que tem todos os resultados, e eu tenho essa informação aqui, ó, que é a informação que eu vou utilizar para paginar. Então, repare o seguinte. Aqui, como eu tinha copiado lá de qualquer jeito, ficou o count de personagens, quantas páginas tem, 34, qual que é a anterior e qual que é a próxima. Se a gente olhar aqui no Rick and Morty e trocar a página aqui, ó, vamos para a página 2 para ver. Reparem que ele mostra que a anterior é a 1, a próxima é a 3. Se eu colocar a página 1, ó, a anterior é null e a próxima é 2. E se eu não passar página nenhuma, ó, ele volta a mesma coisa. Então, o que é legal? Eu posso começar a passar a página para ele que eu quero, né? Então, ao invés de deixar a página no 3, eu quero a página no 1. Legal. Quando eu quero passar variáveis no GraphQL, a gente tem uma forma bem interessante de fazer isso. Uma delas é a seguinte. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Eu posso falar nessa minha query aqui qual o formato que ele pode esperar de variáveis possíveis que eu posso mandar para ele. E aí, só para a gente ter uma ideia, ó, se a gente voltar aqui no esquema, aliás, no docs, e olhar aqui, que a gente tem um arguments, a gente vai perceber que tem um page int, e reparem que é só um int sem nada na frente. O que é legal? Posso voltar aqui e falar o seguinte, essa query, ela vai ter um page que é int. E aí, eu vou passar um page aqui. Então, reparem que eu fiz, ó. Eu coloquei um parâmetro a mais e vou passar um page aqui. Vou salvar. Vamos ver o que acontece. Aqui ele rodou. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui no network. Opa, network. Então, cadê meu GraphQL? Aqui. Headers. Então, repare o seguinte, ele não mandou variável nenhuma, né? E por que ele não deu pau também? Porque essa variável, ela não é obrigatória, tá? Então, esse é um detalhe bastante importante, ela não é obrigatória. Beleza. Então, como que a gente manda essa variável para o nosso SWR ou para o request aqui? Se a gente olhar na documentação do request, a gente vai ver que o próximo item que ele pede são as variables, são as variáveis. Então, o que eu posso fazer? Eu posso passar as minhas variáveis, variables, aqui na frente. E eu posso trazer aqui na minha query e trazer variables para cá. E eu posso colocar um valor padrão com um objeto vazio. Então, se eu não declarar as minhas variables, tá tudo bem, né? Eu consigo usá-las aqui da mesma forma. Vamos ver se a gente conseguiu. Está tudo bem aqui. Ó, continuou buscando os dados. Vamos tentar agora colocar uma página aqui para ver se vai. Ó. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente já tem aqui o nosso resultado, nesse caso aqui, essa query. Eu vou passar como um vetor aqui. Vamos colocar a página 5. Só para a gente ver se funciona, se está tudo ok. Ó, então a página 5 não foi. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, só foi variable 5, então a gente passou errado. A gente tem que colocar no lugar... Eu só coloquei o valor 5, né? Então a gente vai colocar page igual a 5. Então vamos olhar aqui. Ó, agora sim foi page 5, response. Agora sim, retornou os dados para mim. Deixa eu dar um F5 aqui. Ó, tem alguma coisa acontecendo estranha, porque ele não parou, né?
Agora ele está rodando direto, então tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui. Ele está rodando várias vezes o request. Ó. A gente precisa fazer alguma coisa. Então, olha só. A gente precisa tratar isso de alguma maneira, porque ele está fazendo request a mais, né? Então, ele está passando um pouquinho aqui do número de requests que a gente precisa. Bom, então, na verdade, o que acontece aqui é o seguinte. A gente precisa conseguir checar se esse valor é um valor puro, tá? Então, para a gente conseguir resolver essa questão de passar a variável para o SWR, essa string nossa aqui, ou esse conjunto de valores, ele tem que ser possível de a gente de alguma forma tratar ele. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trazer o nosso useSWR para um custom hook. Então vou trazer ele para cá, para um useCarry. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai passar a mesma carry, passar a mesma variables, que vai ser um objeto. E a gente vai retornar aqui o nosso useSWR. Então, vou copiar aqui. E mais ou menos isso daqui. E aí o seguinte. O que a gente vai fazer? A gente vai dar uma tratada aqui para que o useSWR não bugue, né? Porque como a gente já fez um loop infinito por causa dessa forma que a gente passou aqui a variável, a intenção nossa é que ele não bugue, né? Então como que a gente pode fazer isso? Então qual que vai ser a ideia? A gente vai passar a carry aqui. Alguma coisa aqui, e a gente vai usar o nosso fetcher ainda. Então eu vou continuar utilizando o meu fetcher normalmente aqui. Bom, o que a gente pode fazer, né, para tentar resolver essa situação aqui? A gente pode inclusive começar a passar algumas variáveis para o nosso próprio fetcher direto, né? Então eu posso mandar o meu variables direto para o fetcher. Então aqui, na verdade, eu vou ter um return useSWR. E aqui, só para a gente ter uma ideia, eu vou usar aqui useCarry. E a ideia é a gente manter a nossa variable aqui. A única diferença, eu não preciso mais do fetcher e também não vou precisar do vetor. Eu vou passar direto. Então eu passo uma string direto, ao invés de mandar os dois como vetor. Tá? Então essa é uma diferencinha aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar o useCarry, passei a carry para cá. O segundo parâmetro para mim é o variables. Então se eu tirar esse cara daqui e rodar, por exemplo, ó, a gente vai perceber que ele vai estancar esse loop infinito. Legal, era isso que a gente queria. Porém, agora a gente tem uma outra situação para tratar, digamos assim. O que acontece? Para o useSWR, é importante que a gente faça duas coisas. Que essa carry aqui, ela não vai ser alterada. Reparem que ela está uma string só. Então, provavelmente se eu mudar minhas variables, eu não vou perceber a mudança aqui nas minhas variáveis dentro da carry. Então ele não vai rodar de novo. Então, ele não percebe a mudança, ele não roda de novo. Então o que a gente pode tentar fazer aqui para simplificar isso? Eu posso fazer o seguinte, eu posso personalizar um pouquinho o meu fetcher. Então, o que eu posso fazer aqui? Vamos tentar fazer uma mudança aqui. Ó. Então, carry e variables. Carry, vírgula, variables. Que é a nossa segunda variável. Vamos ver se a gente vai estancar. Aqui não vai dar. A gente vai ter que pensar. Vamos fazer assim, ó. Vamos ver se pegou a 5 agora. Agora pegou a página 5, ó. Legal, pegamos a página 5. O que vai ser importante agora? A gente saber se está atualizando os dados, né? Então, qual que é o segundo ponto? Vamos fazer um outro detalhe aqui, ó. Page, set page, use state. Vamos começar na página 1. E eu vou ter um botão aqui em algum lugar. Button, next, on click. Eu vou chamar o set page para a página. Qual que eu tinha colocado inicial? Aqui está 1. Para a página 2. E aqui o meu page
vai ser o meu page daqui, ó. Então, eu vou trocar ele daqui. Vamos ver se a gente resolve. Então, página inicial, página 1. Next page. Ó, ele não atualizou. Então, o que acontece? A gente precisa deixar o use carry ciente dessa mudança. Então, o page não mudou. Então, ó, legal. Ele não funcionou aqui. A gente precisa pensar de novo nessa função aqui, ó. Então, eu estou mandando query e variables, porém ele não percebeu essa mudança. Por que ele não percebeu? Porque ele está olhando só carry. Então a gente precisa de alguma forma tratar melhor aqui. Eu posso inclusive fazer aqui um vetor novamente. Mas a gente precisa de alguma forma saber que essa variável mudou. Então, ó, vamos só fazer um teste aqui, ó. Const string, json.stringify, variables. Eu vou colocar essa string aqui, ó. A gente nem vai utilizar ela, mas é só para a gente ver o que acontece. Então, F5. Então, ó, a gente está na página 1. E olha só que legal. Agora, página 2. Vamos deixar isso um pouquinho mais divertido? Vamos fazer o seguinte. Current value. E o novo valor vai ser current mais 1. Para o set page. Então, F5. Estou na página 1. Next page. Next page. Next page. Vamos de novo, ó. Página 1. Next page. Next page. Next page. Esse primeiro é o pre-flight, ok. Então reparem que está funcionando do jeito que deveria funcionar, tá bonitinho. Então olha só, o que a gente teve que fazer? Só para a gente entender um detalhe importante aqui no SWR. O SWR ele usa isso aqui como uma forma de checar se ele precisa renderizar novamente. Inclusive na documentação eles comentam sobre isso, falando que eles usam esses valores como um valor da dependência de um use effect que é utilizado internamente. Então, isso quer dizer que ele só vai perceber se teve mudança aqui se for um objeto shallow, né? Então, não muito grande, digamos assim. E aí uma forma fácil de fazer isso é stringificar ele, né? Então, transformar ele para uma string vai ficar mais fácil, ele compara string com string. Então, olha só que bacana. Temos isso, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a fazer uma outra forma de paginação. Por quê? Porque a gente pode fazer o seguinte, ó. Se data e data. Vamos só lembrar aqui que eu esqueci. Data.characters.info prévio, que é previews. Então, se ele tem um previews, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um button on click, vai ser igual set page para esse cara aqui. Fechamos aqui, faltou fechar o botão, voltar, beleza. E agora a gente tem a segunda, deixa eu só salvar aqui para ele formatar. A segunda opção, que é próximo. Na verdade, vamos colocar aqui anterior, né? Então, qual que é o papel do próximo? A gente olhar o next aqui e se o next é diferente, se o next existe, né? Então, se next, a gente vai mandar o cara para a próxima página. Vamos ver se ele vai funcionar direitinho. Então, F5. Bom, tem o próximo e o next. Próximo. 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 Olha que legal. Deixa eu só tirar aquele outro botão. Aquele botão de teste. Porque parece que tem dois nexts, né? Então, F5. Então, ó, próximo. 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 Bem legal. Se eu quiser deixar um pouco mais amigável ainda, eu posso fazer
se not data, loading. Então, se não tiver dado nenhum, ele está carregando. F5. Então, ó, próximo. Olha que legal. Então, fica bem bacana que a gente consegue paginar os dados. Ó, tá bem interessante, ó. E aí existe um outro detalhe. Apertei F5, os valores sumiram. Então, seria muito melhor, ao invés de eu fazer trocando o estado interno, seria interessante, talvez, que eu mudasse pela URL. Então, que eu falasse aqui, beleza, eu quero o page 1. E aí ele carrega para mim o page 1. Como que a gente pode fazer isso? Vamos pegar aqui, import use router from next router. E a gente faz o seguinte, const router é igual a use router. Beleza, temos o router aqui. E agora o router é ele que vai setar pra gente as páginas. Então, só pra gente ter uma ideia do que tem na página, vamos fazer o seguinte, ó. Pré JSON.stringify router no 2. Então vamos ver o que tem ali no nosso router. Cadê o nosso router? Então olha só que legal. Eu tenho o pathname barra route barra query page 1, que está lá em cima. Legal. Então na verdade eu preciso de query. Agora ficou só o page 1. E eu posso pegar o page. Ó, bacana. Então, olha só. O que a gente pode fazer agora? Eu posso passar esse 1 como a minha página para que ela propague, né, e reflita para a gente aqui como a página que eu quero buscar. Então, olha só. Eu preciso passar essa página aqui, ó. Vamos trazê-la aqui. Beleza. Vou tirar aqui a minha carry. Eu não vou precisar dela mais. Bom, olha só que interessante. A gente tem um erro aqui agora. Bom, o primeiro erro é o seguinte. A gente está passando o variables, o page, como string. Então, vamos converter aqui, ó. Number. Vamos ver agora. Agora sim, ó. Então o que acontece? Agora eu preciso fazer uma coisa diferente. Eu preciso trocar esses botões por link no Next. Então para eu conseguir ir para as páginas que eu quero. Então import link from next barra link. E aqui o nosso botão vai ser link href carry, aliás, page igual a esse valor. E peraí, que tá faltando aqui. Faltou só colocar uma chave aqui. E barra link aqui. Aqui. E aqui. Vamos ver se vai funcionar. Esse é o anterior. Vamos fazer para o próximo também. Então, link href. E vamos passar aqui. Page é igual a mais data next. E aqui link. Beleza. Agora ficou bem mais simples, inclusive. Ó. Vamos ver aqui. Então, próximo. Olha só que interessante. Qual que é a vantagem da gente fazer essa abordagem? E repare o seguinte, que ele volta bem rápido. Ele volta rápido porque o SWR está cacheando. Então o SWR não faz a carry para trás, né? Então ele não precisa revalidar os dados. Qual que é a vantagem da gente manter a página lá em cima? A gente tem uma página state
não stateful, mas a gente tem uma URL stateful, né? Então ela guarda o estado da onde a aplicação estava naquele momento que o usuário, por exemplo, deu um F5. Então eu já vou carregar exatamente a página 8. Então isso é muito legal. Imagina você como usuário, está navegando num monte de registros e aí você resolveu dar um F5, você volta na onde você estava. Então é muito legal você manter o estado, dependendo do que você estiver fazendo, o estado de navegação dos dados na URL, que isso vai simplificar muito a vida do usuário. Tá? Se ele der um F5 aqui, a gente vai ter persistido para onde vai indo essa URL. Bom, pessoal, é isso por hoje. Então eu queria mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma paginação. A gente deu uma caminhada aqui, uma explorada em como que a gente pode fazer. Inclusive eu posso tirar o set page aqui agora. A gente viu um pouquinho mais como que a gente pode controlar essa key aqui do SWR, então é bem interessante isso. E para exemplificar, a gente usou aí a API do Rick and Morty, que é bem simples, né? rickandmortyapi.com/GraphQL. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui embaixo, e também aqui embaixo tem o link para o Full Stack Master, onde a gente cobre esses assuntos, né? Esse assunto e muitos outros, aliás, desde paginação, banco de dados, Next, TypeScript, tá? Então é bem completo se você quer dar um pulo aí na sua carreira, né? Então realmente dá uma energizada na sua carreira e realmente começar a concorrer a vagas cada vez mais interessantes no mercado. Eu aconselho fortemente você a fazer parte do Full Stack Master, tá? Então vai mudar realmente a sua carreira, tá? Bom, pessoal, é isso desse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Valeu, até mais!